O cemitério dos sussurros. A chuva caía fina naquela noite fria, enquanto o vento uivava entre os ciprestes retorcidos. O cemitério de São Bartolomeu sempre tivera fama de amaldiçoado, mas naquela madrugada, a escuridão parecia mais densa, como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível. Ninguém em sã consciência atravessava os portões de ferro enferrujados depois do pôr do sol. As histórias corriam de boca em boca há décadas. Vultos caminhando entre os túmulos, vozes sussurradas, cruzes que se moviam sozinhas e o sino da capela que tocava por conta própria, anunciando sempre a morte de alguém na cidade no dia seguinte. Apesar de todos os avisos, 4 jovens resolveram desafiar a lenda. Helena, curiosa e amante do oculto, havia insistido. Rafael, seu namorado, fora para protegê-la, embora escondesse o medo no fundo dos olhos. Camila, incrédula, acreditava que tudo não passava de histórias para assustar crianças. E Henrique, o mais corajoso, ou inconsequente, levava consigo uma lanterna e um gravador, decidido a registrar qualquer fenômeno que pudesse provar a veracidade das lendas. É só um cemitério velho, Disse Camila, cruzando os braços enquanto esperavam diante do portão. no máximo a gente encontra um gato preto. Helena sorriu de canto. Ou algo bem pior. O ranger do portão quando Henrique o empurrou ecoou como um lamento, reverberando pelo campo de sepulturas. O cheiro de terra úmida, flores mortas e ferrugem os envolveu. Assim que deram o primeiro passo para dentro, o ar pareceu mudar. Pesado, quase sólido, como se uma presença invisível tivesse despertado. Caminharam devagar, iluminando o caminho de pedra irregular. Os túmulos, cobertos de musgo, surgiam como sombras tortas. Algumas lápides estavam quebradas, outras inclinadas, como se mãos de dentro tentassem empurrá-las para fora. Esse lugar é horrível. Murmurou Rafael, segurando a mão de Helena com força. Vamos até a capela e depois voltamos. A capela ficava no coração do cemitério. Era pequena, de pedras cinzentas, com vitrais quebrados e uma porta de madeira carcomida. O sino em sua torre estava rachado, mas todos sabiam que, às vezes, soava sozinho. No caminho, algo começou a incomodá-los. Primeiro foram os sussurros, quase inaudíveis, como se o vento carregasse conversas distantes. Não vinham de um ponto fixo, mas de todos os lados, atravessando os ouvidos e se enfiando direto na mente. Vocês ouviram isso? Perguntou Henrique, erguendo o gravador. Deve ser o vento. Rebateu Camila, mas sua voz tremia. Então, uma criança riu. Um riso suave, cristalino, impossível de confundir. Mas não havia crianças ali. Helena parou. Seu coração disparou, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela parecia fascinado. Tem alguém aqui? Quando chegaram à capela, a porta se abriu sozinha, rangendo de forma lenta e dolorosa. Um sopro gelado escapou de dentro, apagando a lanterna por um instante. Isso já não é engraçado. Rafael sussurrou, olhando para trás, como se esperasse ver alguém seguindo o grupo. Eles entraram. O interior era pior do que imaginavam. Bancos quebrados, velas derretidas até a madeira, crucifixos partidos. No altar, uma Bíblia mofada estava aberta, suas páginas grudadas pela umidade. Mas o que mais chamava a atenção era o sino lá em cima, acessível por uma escada estreita de madeira. Henrique ergueu o gravador. Se existe algum espírito aqui, manifeste-se. A resposta não demorou. O sino tilintou, um som metálico e agudo que vibrou nos ossos deles. Não havia vento. A corda estava parada. Camila prendeu o fôlego. Foi coincidência, só coincidência. Mas o gravador estalou, como se interferência atravessasse o microfone. E uma voz rouca surgiu da gravação, repetindo: Saiam agora. Helena ficou imóvel, os olhos arregalados. Vocês ouviram? Não. Disse Rafael, mas seu rosto denunciava que sim. De repente, as portas da capela se fecharam com força, fazendo o som ecoar. O sino tocou de novo, desta vez longamente, como se estivesse anunciando um funeral. As sombras nas paredes começaram a se mover, embora não houvesse luz suficiente para justificá-las. Elas se alongavam, contorciam e assumiam formas humanas, algumas ajoelhadas, outras de pé, todas olhando para o grupo. Henrique apontou a lanterna, mas a luz apenas atravessava os vultos. Isso não pode estar acontecendo. Um dos vultos avançou e parou diante de Camila. Seu rosto era um vazio, uma mancha escura, mas a boca se abriu em um grito silencioso. O frio que emanava daquela figura penetrou nos ossos dela, fazendo-a cair de joelhos. Helena correu até ela.
mas ao tocá-la sentiu como se algo quisesse puxá-la para dentro da sombra também. Foi quando perceberam. Os sussurros agora eram nomes, os nomes deles, Helena, Rafael, Henrique, Camila. cada vez mais altos, cada vez mais próximos. Eles nos conhecem. Rafael murmurou, empalidecendo. Eles querem a gente. Helena olhou para o altar e percebeu que, atrás dele, havia uma porta semiaberta, levando a uma cripta subterrânea. Talvez seja a saída. Desceram correndo os degraus estreitos, tentando escapar dos vultos que se arrastavam atrás deles. O ar ficou mais pesado e fétido, cheirando a ferro e podridão. As velas se acenderam sozinhas nas paredes de pedra, iluminando nichos onde ossadas antigas estavam empilhadas. No fundo da cripta havia um sarcófago de pedra com inscrições apagadas. Algo naquela tumba parecia pulsar, como se tivesse um coração. Esse é o epicentro. Helena sussurrou, fascinada. O que quer que esteja amaldiçoando esse lugar está aqui. De repente, a tampa do sarcófago tremeu e começou a deslizar. Um braço esquelético, envolto em trapos, emergiu, seguido por um corpo deformado, de ossos estalados e pele cinzenta colada às costelas. Os jovens gritaram. A criatura abriu a boca e dezenas de vozes ecoaram de dentro dela. Homens, mulheres, crianças, todos misturados, todos suplicando. Vocês nunca sairão. Henrique, em desespero, ergueu o gravador como se fosse uma arma. A criatura avançou e, num único golpe, o esmagou contra a parede, partindo-o ao meio. O sangue jorrou, quente, respingando no sarcófago. O corpo de Henrique caiu inerte. Camila soltou um grito agudo e correu para a escada, mas vultos surgiram na entrada, bloqueando-a. Eles a envolveram como fumaça, e em segundos, seu corpo desapareceu dentro das sombras, restando apenas o eco de seu choro. Rafael puxou Helena pela mão, tentando achar outra saída, mas a criatura avançava, arrastando-se com ossos quebrados, enquanto as vozes gritavam em uníssono. Eles correram pelos corredores da cripta, tropeçando em ossos, até encontrarem uma escada que levava a um alçapão. Rafael empurrou a madeira podre com toda a força e conseguiu sair para o cemitério. Mas Helena não foi rápida o bastante. Mãos esqueléticas a agarraram pelos tornozelos, puxando-a para trás. Ela gritou por Rafael, que tentou segurá-la, mas a força da coisa era maior. Em segundos ela desapareceu no escuro, sua voz sumindo em um último grito de pavor. Rafael saiu tropeçando do alçapão e correu entre os túmulos, soluçando, até alcançar o portão de ferro. Quando o abriu e saiu, o sino tocou uma última vez, ecoando pela madrugada. Na manhã seguinte, moradores encontraram o jovem sentado diante do portão em estado de choque, incapaz de falar. No bolso de sua jaqueta estava o gravador de Henrique, quebrado, mas ainda funcionando. Quando a polícia o ligou, ouviram apenas os sussurros incessantes de dezenas de vozes. Vocês nunca saem do cemitério dos sussurros. Nunca.